Acredite, o Senhor sempre cumpre as suas promessas. E é para essa verdade que eu quero chamar sua atenção na nossa reflexão de hoje, quando começamos a nossa leitura do Evangelho de Mateus. Especialmente o verso 22, o autor nos diz o seguinte: tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor havia dito por meio do profeta. E aí ele vai então citar um trecho do profeta Isaías, quando diz: vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. O capítulo 1 do Evangelho de Mateus nos retrata o nascimento de Jesus. Nós temos aqui, então, o primeiro relato sobre o Natal, sobre os acontecimentos que envolveram o nascimento de Jesus. E nesse primeiro capítulo, Mateus faz questão de reforçar, de afirmar e de insistir de que tudo isso que ele aqui retrata aconteceu para cumprir-se a promessa que o Senhor havia feito. Nada daquilo foi por acaso, nada daquilo foi acidente, nada foi decidido de última hora. Todos esses fatos, todos esses acontecimentos, todos esses personagens aqui citados estão envolvidos e são parte dessa grande trama planejada pelo soberano Deus, executada pelo Senhor, aquele que sempre, sem exceção, sempre cumpre as suas promessas. E esse é o grande objetivo do evangelista ao fazer a sua narrativa desse primeiro capítulo. Mostrar ao seu leitor, mostrar para os seus leitores naquele tempo, mostrar para mim, mostrar a você que servimos a um Deus fiel. Servimos a um Deus que sempre cumpre as suas promessas, e o nascimento de Jesus foi o cumprimento da grande, da maior promessa feita pelo Senhor ao seu povo. Um Deus que, apesar de todo o abandono, de todo o pecado, de tudo que esse povo fez contra ele, um Deus que não abandonou a sua aliança estabelecida com esse povo, um Deus que cumpriu aquilo que ele havia prometido. Por mais improvável e por mais curiosos que talvez possam parecer, os caminhos, o agir de Deus, ele é um Deus fiel. Ele cumpriu a sua promessa e ele enviou seu filho, ele enviou Jesus, aquele que veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Ele veio cumprir essa promessa, veio de fato nos libertar, nos resgatar dos nossos pecados, e glória a Deus por isso, pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua fidelidade, porque ele jamais faz promessas vazias. Por mais que às vezes pareça demorar, talvez as coisas não aconteçam no tempo que gostaríamos, que esperássemos, mas ele há de cumprir, há de ser fiel àquilo que ele prometeu. O Evangelho de Mateus, que nós começamos hoje a leitura, e nessa jornada você já tem acompanhado, já entendeu como funciona, nós vamos escolhendo um livro por vez, vamos alternando ao longo do Novo Testamento nesse ano. Agora nós estamos começando a leitura do Evangelho de Mateus, e um capítulo a cada dia, hoje nesse capítulo 1. Vale a pena destacar alguns aspectos sobre o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus foi escrito pelo discípulo, pelo apóstolo de Jesus, Mateus, aquele que foi também tratado no texto bíblico como Levi, aquele que era coletor de impostos, né, um cobrador de impostos, um publicano, foi chamado por Jesus ali, no momento em que ele estava sentado ali na mesa da coletoria trabalhando, foi chamado pelo Senhor, deixou tudo para seguir a Jesus. É esse Mateus, o autor desse primeiro evangelho do Novo Testamento. Aqui nós temos um dos 3 evangelhos sinóticos. Você já deve ter ouvido essa expressão. A expressão sinótico quer dizer mesma ótica. Sim, é um termo que significa mesmo, e ótico, visão, mesmo ponto de vista. Então, são os 3 evangelhos sinóticos que têm o mesmo ponto de vista, a mesma visão. Afinal de contas, são evangelhos muito parecidos, muito semelhantes no seu propósito. Claro que são diferentes, têm características peculiares, mas que abordam a vida, o ministério, o evangelho de Jesus por uma perspectiva semelhante. Então, eles vão retratar os fatos, acontecimentos, existe muita similaridade entre os acontecimentos, os momentos que são relatados nos evangelhos, por isso são tratados como evangelhos sinóticos, evangelhos que partem de um mesmo ponto de vista. O Evangelho de Mateus é o primeiro evangelho, então, que você encontra no seu Novo Testamento, né, na sua sequência de livros do Novo Testamento.
E o Evangelho de Mateus, ele tem um propósito que fica claro quando você está lendo, quando você está olhando as escolhas dos episódios, as escolhas de palavras, de forma de apresentar a vida de Jesus. Mateus tem um objetivo: apresentar Jesus como o Messias esperado, o rei esperado pelo povo judeu. O propósito de Mateus, então, é convencer os seus irmãos, seus compatriotas, os judeus do seu tempo, a que entendessem: olha, sabe o Messias, aquele que nós estamos esperando há tanto tempo, o rei que viria? Jesus. Jesus é o Messias. O Messias já veio. Ele esteve entre nós e agora eu escrevo para que vocês saibam tudo o que aconteceu. E sejam capazes de olhar para o relato da vida de Jesus e entender, tá aqui, realmente os indícios estão aqui, ele era mesmo o Messias. Por isso você vai encontrar ao longo da leitura do Evangelho de Mateus muitas referências a tradições judaicas, muitas referências à lei, muitos aspectos que são muito peculiares e que importam muito aos judeus, para que o seu leitor judeu pudesse olhar e falar: olha, é verdade, Jesus fez isso que ele está retratando aqui na vida de Jesus, cumpre exatamente a promessa que havia sido feita lá atrás. Não é à toa que Mateus escolhe começar o seu evangelho tratando justamente dessa questão. Vejam, Jesus é o cumprimento da promessa. Ele claramente é o cumprimento da promessa que Deus havia feito. Que promessa é essa que ele retrata aqui, fazendo essa referência ao texto do profeta Isaías? Quando nós olhamos para o texto dos profetas, lá atrás, antes da queda de Jerusalém, o que nós vamos encontrar? Um povo que havia se afastado de Deus, que se esqueceu do Senhor, que se envolveu com a idolatria, que abandonou a sua aliança com Deus. E por abandonar essa aliança, teve então essa antiga aliança anulada. O povo abandonou ao Senhor. O Senhor então promete uma nova aliança, um novo compromisso, onde agora ele colocaria no coração desse povo o amor pela lei, o entendimento, o desejo pelas coisas de Deus. Ele próprio trataria dessa transformação do coração. Se o povo não foi capaz de se manter fiel a essa aliança com o Senhor, agora o Senhor daria uma nova oportunidade e ele próprio viria para restaurar, para nos livrar dos nossos pecados, para transformar os nossos corações, nos efetivar de fato a sua graça maravilhosa que nos resgata. E é isso que nós vamos encontrar aqui nessa declaração, nessas declarações iniciais do evangelista de Mateus, quando ele retoma esses fatos para dizer: olha, o Messias, nós estávamos esperando, ele veio. Por isso ele começa o seu evangelho com uma grande genealogia. Um texto que talvez você saia pulando, porque é só uma grande lista de nomes, mas tem muita riqueza aqui dessa genealogia apresentada do verso 1 ao verso 16. E por que tem riqueza aqui? Deixa eu te exemplificar algumas coisas, por exemplo. Um aspecto interessante de olhar nessa genealogia é perceber que o Mateus faz escolhas peculiares sobre as pessoas que ele vai enfatizar na sua genealogia. Ele vai enfatizar, por exemplo, gente muito improvável. Ele vai enfatizar aqui Tamar, né? No verso 3 ele vai fazer a menção de Judá e de Tamar, que Judá que teve uma relação com a sua nora, uma passagem problemática retratada no livro de Gênesis, de um erro, de uma falha, de um pecado, mas ele faz questão de retratar e colocar isso destacado aqui, que Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Ele menciona Tamar aqui no texto. Ele vai mencionar Raabe, a ex-prostituta da cidade de Jericó, que auxiliou os espias ali naquele processo de tomada da cidade. Ele vai mencionar Ruth, a moabita, que não era do povo de Deus. Moabita que se converteu ao Senhor, que se voltou ao Deus de Israel, que passou a fazer parte desse povo, foi inserida nessa genealogia. Veja que a moabita, a prostituta, foi inserida na genealogia de Cristo. A moabita foi inserida na genealogia de Cristo. Salomão, e ele faz questão de destacar cuja mãe foi Batseba, a viúva de Urias. Ele destaca a participação de Batseba e como até mesmo nesse episódio sombrio e equivocado da vida de Davi, o Senhor, apesar de tudo isso e através de tudo isso, o Senhor continua guiando essa história. Uma história que é guiada por Deus, apesar de gente improvável.
Apesar de pessoas indignas, o Senhor cumpre o seu propósito, guiando o seu povo, independente das circunstâncias e apesar das pessoas. Ele cumpre a sua promessa. E há muita riqueza quando nós olhamos para essa genealogia e sermos lembrados e entender que coisa grandiosa, saber que Deus cumpre, Ele não só sempre cumpre as suas promessas, como Ele cumpre as suas promessas e Ele é soberano e Ele age inclusive através de gente falha, de gente pecadora. E apesar dos nossos pecados e das nossas falhas, Ele vai sempre cumprir o seu propósito. E como isso é inspirador e confortador, né? Reconfortador para os nossos corações. Essa palavra existe? Espero que sim. Ele apresenta então essa riqueza nesses detalhes, apresentando essa genealogia. E um outro aspecto importante da genealogia é porque existe um propósito claro aqui, de demonstrar que Jesus cumpre os requisitos da descendência de Davi, porque o Messias deveria ser descendente de Davi. Por isso, ele faz questão de fazer todo esse detalhamento e apresentar tudo isso, mostrando que sim, Jesus cumpre a promessa. E ele está ligado lá a Abraão, e ele vem cumprindo todos os requisitos, ele é descendente de Davi, da linhagem real de Davi. Então, Jesus cumpriu o que era esperado nesse aspecto genealógico do Messias que viria. Na sequência, então, na segunda parte desse primeiro capítulo, ele vai retratar os acontecimentos que envolveram o anúncio e o nascimento de Jesus, como Maria, né? Ele diz, foi assim que Jesus nasceu. Maria, sua mãe, estava prometida para casar-se com José, mas antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. José, o seu noivo, que era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. Nós vemos então Mateus narrando esses acontecimentos, narrando esse drama, esse momento difícil na vida desse casal. Não foi fácil para eles. Nós temos aqui uma jovem prometida em casamento que agora se vê grávida do Espírito Santo, que para todos os efeitos e para qualquer pessoa soaria como absurdo, como mentira. José teve muita dificuldade de lidar com isso, e quem é que pode julgar José por não ter entendido e logo de cara ter aceito essa questão, porque claramente é difícil, algo difícil de entender, difícil de aceitar, é perfeitamente compreensível a dificuldade de José. Por outro lado, a gente vê um homem que mesmo diante de uma situação onde qualquer homem se veria humilhado, se veria exposto, José age com dignidade, ele age com misericórdia, ele age com bondade, ele está desconfiado, ele está triste, ele se sente traído, mas ele quer resolver isso de forma pacífica, ele não quer envergonhar, ele não quer humilhar, ele não quer expor ela de forma pública, ele não queria que ela fosse morta, que ela fosse castigada, ele só não estava sabendo como lidar com aquilo, mas um anjo do Senhor aparece a ele, reafirma aquilo, garante que de fato Maria estava grávida por um plano de Deus, do Espírito Santo, e anuncia a ele, e reafirma a ele tudo aquilo que já havia sido anunciado a Maria, e ele então crê e aceita Maria como sua esposa, e passa e retoma então esse compromisso, e passa a cuidar de Maria naquela gestação. E o texto vai enfatizar e vai mais uma vez trazer o nosso entendimento, a nossa mente para essa questão da promessa. Olha, ela terá um filho, você dará o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor havia dito por meio do profeta. Todos esses acontecimentos, toda essa longa genealogia, todo esse Deus, esse agir de Deus que vem guiando a história, que vem costurando a história com o seu poder, com a sua mão soberana, usando gente improvável, buscando gente de outros povos, buscando a Moabita, a ex-prostituta de Jericó, incorporando essas mulheres que se arrependeram, que se converteram ao Deus de Israel e que foram aceitas como parte dessa nação, desse povo escolhido do Senhor, como também usando gente improvável, apesar dos seus pecados, e o Senhor, na sua misericórdia, veio construindo essa história para que no tempo certo, no dia certo, viesse o Messias, da descendência exata, cumprindo a profecia, e de forma milagrosa, demonstrando a soberania e o poder de Deus,
E o fato de que Jesus, de fato, ele era de origem divina, ele vem do próprio Deus, não foi da relação entre José e Maria, por isso o nascimento virginal é importante nesse processo, por isso essa ênfase clara aqui nisso. Nós temos um agir soberano, espantoso do Senhor, desse Deus que não abandona o seu povo, desse Deus que sempre cumpre a sua promessa e faz do seu jeito, faz como quer, faz quando quer, mas ele cumpre aquilo que ele anuncia. E que essa convicção de Mateus, apresentada nesse primeiro capítulo, possa encher os nossos corações, possa te encher de esperança, de alegria, de confiança e saber que não, o Senhor não abandona o seu povo. Ele é o Deus conosco. Nós temos aqui a encarnação de Deus. Ele veio cumprir essa promessa, se fazer presente. O Deus que não nos abandona, que não se esquece das promessas, o Deus que está conosco, ele veio nos resgatar. Ele veio resgatar a mim, veio resgatar a você. Veio nos resgatar dos nossos pecados. E glória ao Senhor por isso. Temos muito que nos alegrar, há muitas razões para nos alegrarmos diante desse relato do nascimento de Jesus. Continuemos lendo o Evangelho, vendo toda essa demonstração do reino de Deus, da mensagem de Jesus, a pregação do Messias. Tem tanta coisa preciosa que vem pela frente nesses próximos capítulos, então vem comigo, a cada dia de leitura aqui um novo capítulo do Evangelho de Mateus, a cada capítulo, a cada leitura, uma nova reflexão, escolhendo um aspecto do capítulo lido, para que sejamos edificados pelo nosso Senhor. Lembre-se, ele sempre cumpre as suas promessas. E compartilhe isso com alguém que possa ser abençoado por essa reflexão. Clica aqui na setinha, manda para um amigo, manda para um familiar, vamos juntos nessa jornada pelo Novo Testamento, sendo abençoados pela palavra de Deus. Te encontro aqui amanhã. Deus te abençoe.